Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Confesso que estou com saudade dos irmãos. Eu parei um pouco de fazer live por causa que o meu celular tinha estragado, né? Mas Deus deu graça e nós conseguimos, compramos um celular novo e esse celular novo para fazer a obra de Deus. E eu estou aqui para falar mais uma vez da minha felicidade, da minha alegria, estar compartilhando a palavra de Deus para os irmãos nesse dia abençoado, e creio que o Senhor vai falar fortemente em seu coração. Então, meus irmãos, é motivo de muita alegria estar na presença de Deus. É esse dia maravilhoso, acordar com vida, acordar com a esperança que o Senhor nos deu de um dia morar na glória junto com Ele. E esse amor que brota em nosso coração muito forte, com as almas, com as vidas que estão esperando, ansiosa para ouvir a palavra de Deus. Então eu vou deixar uma breve palavra para os irmãos, que fica em Mateus capítulo 24, versículo 36 em diante. Esta palavra que eu quero deixar para os irmãos nesse dia é para alimento, fortificar a sua vida, fortificar a sua alma, alimento espiritual para a sua vida. E eu quero falar para os irmãos, o maior alimento espiritual é quando se fala da verdade da palavra de Deus. Porque, irmãos, nós vemos muitos pregar a palavra de Deus, falar assim, você vai receber chave de carro, chave de casa, você vai receber essa bênção, você vai passar pela provação, mas não fala sobre a verdade e sobre a salvação, e não fala sobre a eternidade, que o dia da nossa morte um dia chegará, e o que nós temos para apresentar diante de Deus nos céus. Então eu vou deixar esta palavra forte para os irmãos, é alimento, irmão. Não saia dessa live, se puder compartilhe essa live, comente, curte, para que a palavra de Deus seja propagada para várias almas ouvir esta mensagem e assim aceitar a voltar a Jesus novamente, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a presença de Deus novamente, voltar ao primeiro amor, que saíram do primeiro amor. Às vezes essa alma está cansada, está caída, está fadigada, está ali, irmãos, sem rumo, sem direção, não tem mais força para se levantar, sua fé abatida. Mas eu vim te dizer nesse dia abençoado, que o Senhor vai fortificar a sua fé, que o Senhor vai novamente te levantar, o Senhor, Ele vai novamente te fazer um ganhador de almas, e vai te levantar do monturo, vai te levantar do lamaçal do pecado, para fazer herdar entre os príncipes da terra novamente. Louvado seja Deus. Irmãos, então ouça com atenção esta palavra, que esta palavra é abençoada e vai falar em cada coração neste dia, amém? Olha só, diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 24, 36, louvado seja Deus. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Olha só que tremendo. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Então, traduzindo, como aconteceu nos dias de Noé, assim acontecerá a essa geração que nós estamos vivendo. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca, e as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e o levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, que tudo o que aconteceu na face da terra antigamente, tudo o que aconteceu no passado, no dia de Noé, aonde o povo comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Então, irmãos, trazendo para esse tempo que nós estamos vivendo, a mesma coisa se repete, a mesma coisa vem uma ocasião da iniquidade do tempo de Noé para esta geração, mas a iniquidade começou a se multiplicar pior que aquela geração, e Deus, ele se encontra irado.
Deus, ele se encontra triste. Deus, o seu coração está pesado com essa geração que está vivendo numa vida de bel prazer, uma vida de iniquidade. Como a Bíblia ensina, a iniquidade se multiplicaria e o amor de muitos esfriaria. Nós vemos, irmãos, que quando Paulo disse quem peca é do diabo, mas ele que está falando de iniquidade. Iniquidade é todo aquele que vive na prática do pecado. Eu pequei hoje e peço perdão para Deus hoje mesmo que eu pequei e não se arrependo dos meus pecados e falo que não vou cometer mais. Mas passando 2 ou 3 dias ou uma semana, eu repito a cometer o mesmo erro, o mesmo pecado. Isso significa que Paulo está dizendo que está sendo filho de Satanás, filho do diabo. Então, irmãos, para que nós venhamos sair dessas prisão espiritual, porque nós sabemos que a Bíblia diz que o pecado é como uma corda que amarra o homem. É uma maldição esse pecado, irmãos, que contamina o homem. E quando contamina o homem é difícil se soltar dessas cordas, é difícil se soltar dessas correntes. E só um pode libertar, é só um que pode libertar dessas correntes, é só um que pode libertar dessas cordas de pecado, de iniquidade, é só Jesus. Muitas vezes você está pensando nessa tarde, nesse dia de se matar. Talvez você está pensando em tirar a sua própria vida. Talvez você ache que não há mais esperança. Talvez você ache que para a tua vida não há mais chance. Ninguém pode te ajudar e ninguém te ama. Mas eu quero te dizer nesse dia que Jesus, ele te ama. Ele é o único que pode quebrar correntes de maldição da sua vida. E iniquidade, essas cordas que prendem a tua vida e a tua alma, é só Jesus que pode te soltar desses pecados e dessas iniquidades que estão te levando ao abismo. E a alma já sente esse abismo, ela começa a pensar em sair e se matar. Então, irmãos, esse abismo é porque a alma está conectada com o inferno, por causa das iniquidades que estão laçando esta alma. E para cortar essa iniquidade, para cortar esses laços, essas correntes de maldição da sua vida, é só aceitando Jesus, é só buscando a Jesus, é só Jesus para te libertar. Irmãos, eu acredito que você pode vencer, eu acredito que você pode se levantar, eu acredito que Deus, ele pode transformar a sua vida e mudar a sua história. E se eu acredito em vocês, imagina o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele também acredita em vocês. Mas basta você crer, basta você confiar que Jesus pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história, porque sabemos, irmãos, que os dias são breves, os dias estão passando. Diz a palavra de Deus que tudo, irmãos, tudo que está acontecendo na face da terra passará, mas a palavra de Deus nunca passará. Então é a única que nós temos que guardar os mandamentos, é a única que nós temos que guardar a sua palavra, é a palavra bíblica em nossos corações, para que nós venhamos se fortalecer na presença de Deus. Muitos que estão no inferno nessas horas estão pedindo: Senhor, me dá mais uma chance, Senhor, me tira daqui, Senhor, eu quero novamente te servir. Se o Senhor me dá mais uma vez esta oportunidade, eu voltarei e pregarei e apregoarei tua palavra para minha família, para todo mundo eu pregarei a tua palavra, me dê mais uma oportunidade. Mas eles que estão no inferno não têm mais oportunidade, não têm mais chance de pregar a palavra de Deus, porque o seu tempo já passou, as suas chances já se foi, nunca mais eles verão a vida novamente até o dia do juízo e ser julgado e lançado no lago de fogo. Mas você ainda é esperança, você ainda tem fôlego de vida, ainda Deus ele acredita em você, ainda Deus ele espera uma posição sua, uma seriedade com a palavra de Deus e temer a palavra de Deus e voltar para os seus caminhos, para que você consiga ganhar esta salvação eterna. Meu Deus, que palavra, irmãos. Esta palavra de salvação tu não vai ver nos outros canais. Tem canais que falam a verdade, mas tem canais, irmão, que muitos seguem aí, que não falam da verdade, que não pregam a verdade, irmãos.
Então eu venho falar uma palavra de salvação para a sua vida, que Jesus ele liberta, que Jesus ele salva, que Jesus ele te ama. Nunca fale assim: Jesus não tem obra na minha vida, Jesus não me ama. Muitos que estão no inferno nessas horas falaram a mesma coisa na face da terra: Jesus não tem obra na minha vida, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa má, como Deus vai fazer alguma coisa na minha vida? Como Jesus vai me amar? Eles estão queimando no inferno nessas horas por causa das suas palavras, porque não quiseram alinhar o seu coração e seus pensamentos, e não quiseram ajudar o seu psicológico na presença de Deus. Então, irmãos, nós temos que alinhar o nosso coração, alinhar os nossos pensamentos na palavra de Deus e amar a Jesus como nunca. Irmãos, nós temos que voltar a temer os mandamentos de Deus. Jesus ele está voltando, Jesus ele está próximo a buscar o seu povo, e como foi no dia de Noé, assim será essa geração. Irmão, nos dias de Noé, eles foram destruídos com o dilúvio por causa das iniquidades, por causa que o mundo estava corrompido. Mas nós sabemos que a geração de hoje não vai ser destruída com o dilúvio, mas vai ser destruído com fogo, como foi Sodoma e Gomorra. Por causa da desobediência do povo, foi destruído com fogo, irmãos. Então imagine essa geração, quando ver a ira do Deus Todo-Poderoso descer do seu trono com poder e grande glória para julgar esta nação. Irmãos, vai ser terrível. Ele vai descer num cavalo branco, com a sua espada na mão, com a sua coroa. Louvado seja Deus. E ali, irmãos, julgará, guerreará. Louvado seja Deus. Então Deus é um Deus de guerra, Deus é um Deus de batalha, e Deus ele julgará. Então aproveite essa oportunidade na face da terra enquanto Jesus ele é advogado, porque o dia que ele se tornar juiz, irmãos, muitos vão ser pegos de surpresa naquele dia, falando: Senhor, eu vou me preparar, e não se preparam. Irmão, nós temos que estar preparado, porque o esposo está voltando, Jesus está voltando para buscar a sua noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. E o que eu falo lavada e remida no sangue do Cordeiro? É aquela pessoa que deixou a cervejinha de lado para servir a Jesus. É aquela pessoa que deixou as amizades mundanas para viver uma vida certa com Deus. E muitos julgavam: esse santarão, esse quer ser servo de Deus, esse quer ser muito santo demais, está rotando santidade. Esses julgadores que começam a julgar um servo de Deus, uma serva de Deus. Irmãos, aquele que deixou de fofocar, de falar mal do seu próximo para servir a Deus. Aquele que começou a viver uma vida diante de Deus, uma nova vida, uma nova história. Lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro para viver com Cristo. Deixou das drogas de lado, deixou da bebida alcoólica, deixou da prostituição para viver uma vida santa com Deus, deixou da sensualidade, deixou de falar palavras torpes, falar palavrão para falar do Evangelho de Cristo. Esses vão ser bem-aventurados no dia do juízo. O próprio Deus vai falar assim: entrai, louvado seja Deus, entrai pelas portas, porque você vai ser bem-aventurado. Você vai ser bem-aventurado naquele dia, vai cear junto com Jesus. E que adianta nós viver 70 anos, 80 anos na terra? Acha que viveu bastante? Você não sabe que é eternidade. O dia que tu morrer, o que será da sua alma? Louvado seja Deus. Diz a Bíblia: há caminhos para o homem que parece bom, mas o fim deles é a morte. Então eu te falo nesta tarde, nesse dia, se naquela hora te pedirem a tua alma, se pedirem a tua alma hoje, para onde você irá? Irmãos, a nossa alma é eterna. Nós temos que se preocupar em salvar a nossa alma da perdição eterna. Jesus ele quer te salvar, mas depende de você abrir o coração para Jesus e começar uma nova vida com Jesus. Começando uma nova vida com Jesus, ele começa a planear a sua vida, a planear os seus caminhos. Mas eu não estou sendo abençoado porque você não se aliou com Cristo. Jesus ele te ajuda, Jesus ele pode te socorrer, Jesus ele pode te abençoar tanto na área espiritual, na área material, na área conjugal, em todas as áreas. É Deus que abençoa. Por que eu falo isso? Porque buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Então, irmão, se dedique,
A vinda do Senhor está próxima. Se dedique, busque a Deus, ore mais, jejue mais, se dedique mais a ler a palavra, porque o fim está próximo. Jesus está voltando, não há mais tempo, tudo vai ser destruído, tudo vai se findar. Olha o que está acontecendo nesse mundo, está indo de mal a pior. Não são dias bons, são dias trabalhosos, são dias terríveis que estão acontecendo na face da terra, e nós temos que se preparar para a vinda de Cristo, porque Ele está voltando. Louvado seja Deus, Ele está voltando para buscar o seu povo, a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, esta palavra eu queria deixar para os irmãos neste dia abençoado. Eu peço para que os irmãos compartilhem novamente, compartilhe essa live para que mais almas venham a ouvir a palavra de Deus e se consertar e voltar novamente para os caminhos de Jesus. É uma palavra forte. Muitas vezes você fala, esse pastor aí está sendo muito rígido. Não, irmãos, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus não são pesados. A palavra de Deus é como um alimento que fortifica. Eu não vim aqui a massagear o teu ego, não. Eu não vim aqui pregar uma palavra que venha a ser um lanchinho, não. Um lanchinho que depois tem fome de novo. É um lanche poderoso que vai te alimentar, que vai te fortalecer. Um lanche pesado. Não é um lanche, é um feijão e arroz mesmo. É vitamina, é forte essa palavra, irmãos. É para alimento espiritual da tua alma. Mas depende de você, irmãos. Se coloca. Jesus, Ele está voltando. E para onde irá a sua alma? Eu deixo essa palavra para os irmãos nesse dia. Que Deus abençoe os irmãos. Vou fazer uma breve oração. Levante a sua mão para o céu. Se concentre no Senhor Jesus, que Ele vai ouvir seu clamor e vai te abençoar nesse dia. Amém? Vamos orar ao nosso Deus? Senhor nosso Deus, eu apresento neste dia, Senhor meu Deus, esta palavra. Eu te apresento, Senhor Jesus, neste dia o teu povo que vai assistir essa live, que vai ouvir esta live, Senhor. Venha, Senhor Jesus, abençoar agora a tua igreja. Venha fortalecer o teu povo, Senhor Jesus, aquele que se encontra abatido na fé, aquele que se encontra sem esperança. Venha, Senhor Jesus, novamente acrescentar a sua fé. Venha fortalecer a sua fé. Venha fortalecer a sua esperança de um dia morar na glória junto com o Senhor. Venha dar entendimento e abrir o entendimento deles, ó Pai, para que possa compreender a luz do teu evangelho, para que não seja enganado, Senhor, por este mundo que está vivendo uma vida de iniquidade, Pai amado, e isolação, uma vida, Senhor meu Deus, escura, obscura, Senhor meu Deus, que não sabe para onde está indo. Mas Deus, nós que confiamos em Ti, Senhor, sabemos para onde vamos e para onde iremos junto com o Senhor na glória. Ó Pai, prepara o teu povo, prepara a tua igreja para a vinda do Senhor. Fortalece, Senhor, aquele que se encontra fraco. Dê uma injeção de ânimo com aquele que se encontra, Senhor, abatido, e dê a vitória para o teu povo, ó Pai. Quebra todo mal, toda maldição, toda corrente do inferno, todo, Senhor meu Deus, atrapalha na vida dessa pessoa, toda amarração no mundo espiritual, cordas de pecados, ó Pai. Venha perdoar o pecado desse irmão, dessa irmã, e venha escrever o nome deles no livro da vida novamente, e venha dar força para eles, ó Deus, abençoando o teu povo. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Receba esta palavra, receba esta oração e a tua bênção neste dia abençoado. Deus abençoe cada irmão e fique na paz. Irmãos, não perca, compartilha essa live, não se esqueça, curta, comente, que Deus vai dar vitória para a tua vida e vai alcançar mais almas ainda, e tu vai estar evangelizando, falando da palavra de Deus e ainda compartilhando a palavra de Deus, amém? Deus abençoe e fique na paz, meus irmãos.